Olá, eu me chamo Hendrik Souza, sou o autor principal no resumo Promoção da Saúde para Comunidades Ribeirinhas e Quilombolas do Baixo Amazonas em Contexto de Pandemia. Bem, o nosso resumo ele trata um pouquinho das populações originárias, né, principalmente das regiões de rios, e aí a gente fala de ribeirinhos, a gente fala também aqui para a Amazônia de quilombos, né? Aí a gente sabe que essas populações, elas têm dentro da sua história todo um processo de luta, né, de resistência e de resiliência ao longo desses anos para o que para o que elas são hoje, porque o Brasil se montou em cima de um modelo opressor dessas minorias, né? O Brasil ele foi construído sempre nesse contexto de exploração, principalmente da, da, da população quilombola. E com isso foi negado os direitos fundamentais, né? São colocados de uma maneira mínima, né? O direito à renda, à saúde, à educação. E quando a gente chega ali nos anos 70, existe um processo global de discussão sobre saúde ampliada, né? Saúde não só como não adoecer, mas uma visão de saúde com todos os campos da vida, entra, né, a Conferência de Alma-Ata, no final dos anos 70, ela meio que entrelaça o que é a promoção da saúde e o que são os determinantes sociais da saúde, onde os determinantes eles são aspectos da vida, né, e aí saneamento, educação, renda, moradia, cultura, fazendo parte dessa visão de saúde, né? Uma saúde coletiva e tudo. Então, para que se pudesse compreender esse aspecto do que é o determinante social da saúde, o que é a promoção da saúde, vem a ideia desse material, né, que é um material em áudio, para essas populações, justamente para que a gente possa empoderar elas de conhecimento, para que elas sejam detetoras de dizer bem assim, não, a saúde para a gente se caracteriza a partir dessa nossa visão de tal maneira. Bom, para isso, a metodologia que a gente estabeleceu foi, né, é uma ação de extensão em parceria tanto do ISCO quanto o Instituto de Saúde, quanto o Instituto de Ciências da Sociedade, né, o ICS. E no primeiro momento a gente fez uma reunião virtual para que pudesse ser debatido um pouquinho com as lideranças comunitárias ali da região de Óbidos, da região de Juruti, qual que eram as fake news, qual que eram as desinformações que chegavam constantemente nesse período de pandemia para eles. Feito esse levantamento, a gente montou mais ou menos um esquema, né, de como é que poderia ser feito esses podcasts, e aí a gente viu algumas figuras, né, algumas pessoas que poderiam participar, e aí a gente tem participação de professores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a gente tem enfermeiros de áreas ali, né, dessas regiões, a gente tem participação da promotora pública do Estado, né, a doutora Lilian Braga, que há um tempo estava na vara da saúde, agora migrou para uma outra, mas que também tem um conhecimento muito grande sobre esse processo de determinantes sociais da saúde. E assim a gente estruturou, né, esse procedimento de como montar. Bom, e aí quando a gente foi começar a ver esses resultados, né, a gente inicialmente queríamos colocar um material mais ou menos como um pôster digital, né, um pôster porque na nossa visão inicial seria mais fácil compartilhar, né, pelas redes sociais, por WhatsApp, Instagram e etc. Só que a gente percebe que esse pôster ele pode ser enviado e junto dele uma mensagem. E essa mensagem podia sim conter uma fake news. Então e aí ia atrapalhar esse processo, porque a ideia do projeto era levar conhecimento científico, né, oferecendo informação com conteúdo, né, com conteúdo de qualidade, com conteúdo científico para essas populações. E aí foi onde a gente firmou a ideia, né, conversando novamente com as lideranças, a gente entendeu que era preciso fazer um conteúdo em áudio. Era preciso que fosse uma voz, né, fossem vozes que chegassem ali. Então a gente pensou em podcast de 3 4 minutos para não ser tão longo, que levasse informações de maneira objetiva, de maneira direta, e assim eles estão sendo feitos. Né? É um projeto que a gente não tem ainda o resultado final consolidado porque ele está em desenvolvimento, mas que trata, né, já tratou nos episódios iniciais sobre cidadania, já tratou sobre segurança alimentar, já tratou sobre vacinação,
já tratou um pouquinho sobre saúde como um direito coletivo. Então, o trabalho ele tem tido esse resultado, né, de aproximação. Ainda não é possível fazer uma avaliação de como está tendo tudo isso, mas a ideia é, quando a gente olha para algumas literaturas, a gente percebe que o combate à fake news ele normalmente é muito mais trabalhoso, mais intenso, mas que ele tem que ser feito dessa maneira, por grupos pequenos, por populações mais distantes, para que ele surta efeito e lentamente ele também consiga chegar aos centros urbanos. Bem, por fim, a pandemia ela exigiu, né, de todas as áreas que elas se reinventassem, que elas fizessem uma nova maneira de trabalhar e tudo, e a saúde não foi diferente, né? Em nenhum momento eu acho que passou pela cabeça do campo da saúde de que a gente pudesse trabalhar nessa maneira, educação em saúde por áudio, né? Porque normalmente a gente faz educação em saúde de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais perto da população, mas foi a forma como conseguimos, foi a forma como pensamos e foi a forma como pudemos ajudar todas essas populações aqui dessa região da Amazônia, né, onde a UFOPA tem uma influência tão grande, a gente pôde ajudar nesse período de pandemia. E é isso.